Fala, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita para mais um Evangelho no Lar. Hoje o Evangelho de número 48. E para o nosso Evangelho nós estamos utilizando esse livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se você tiver o livro, você pode usar ele para acompanhar, mas se você não tiver, não tem problema, você pode acompanhar o nosso Evangelho aqui pelo vídeo. Além disso, pegue uma garrafa com água para que os mensageiros do nosso mestre possam fluidificar ela para você. Então, no final do vídeo, você pode beber essa água, pode aguar as plantas, pode dar para os bichinhos. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para todos os evangelhos no lar e vou deixar também aqui uma caixinha que vai aparecer por aqui no final do nosso culto do Evangelho do Lar de hoje. Então nós vamos dar início ao nosso culto. Sente-se em um lugar calmo, concentre-se na bondade de Deus e sinta a presença dos mensageiros do nosso Mestre aí na sua casa. Senhor Jesus, por tua autoridade e em teu nome santo, eu afasto todas as influências negativas que tentem se estabelecer na minha casa, que todas as forças do mal sejam banidas pela força do teu amor e pela força da sua luz. Peço que o seu Espírito habite neste lar, trazendo paz, amor, alegria e santidade. Que tua luz brilhe em cada canto desta casa, purificando-a de toda impureza e renovando-a com a tua presença. Declaro, em seu nome, Senhor Jesus, que esta casa é consagrada a ti e que somente o teu Espírito e de seus mensageiros têm permissão para aqui estar. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Deus, nosso Pai e Criador. Senhor Jesus, Mestre da vida, esteja presente neste momento, nesta casa, durante o nosso Evangelho. Esteja presente através de seus mensageiros de luz, nos conduzindo em seu nome ao entendimento necessário, nos inspirando a sermos instrumentos da tua vontade. Que esta casa, que recebe neste momento o teu Evangelho, seja um ponto de luz e de paz a transbordar o teu amor, que se acha aberta a nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que é a fim do bem e da caridade, que assim seja. Bom, pessoal, então nós vamos dar início ao capítulo 8, Bem-aventurados os que têm puro o coração. Nós vamos ver nesse capítulo: deixai vir a minhas criancinhas, pecado por pensamento, adultério, verdadeira pureza, mãos não lavadas, escândalos, se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, instruções dos Espíritos a respeito do deixar vir a mim as criancinhas, e bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Deixar vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados os que têm puro coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas os que se apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para os que se assemelham a elas. Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E depois de as abraçar, abençoou-as
impondo-lhes as mãos. Marcos 10, 13, 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade, exclui toda ideia de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a infância como emblema dessa pureza, do mesmo modo que a tomou como o da humildade. Essa comparação poderia parecer injusta, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e traz, ao renascer para a vida corpórea, as imperfeições de que não se tenha despojado em suas precedentes existências. Só um espírito chegado à perfeição nos poderia oferecer o tipo da verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, porque a criancinha, não havendo ainda podido manifestar nenhuma tendência perversa, nos apresenta a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse de modo absoluto que o reino dos céus é para elas, mas para os que se assemelham a elas. Considerando-se que o espírito da criança já viveu porque não se mostra desde o nascimento tal qual é, tudo é sábio nas obras de Deus. A criança necessita de cuidados delicados, que somente a ternura materna lhe pode dispensar, ternura que se acresce da fraqueza e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo e assim deveria ser, para cativar a sua solicitude. Ela não poderia dispensar-lhe o mesmo devotamento se, em vez da graça ingênua, deparasse nele, sob traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se viesse a conhecer o seu passado. É necessário, aliás, que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, como se vê em indivíduos muito precoces. É por isso que o espírito, ao se aproximar da reencarnação, entra em estado de perturbação e perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando por certo tempo numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente. É necessário esse estado de transição para que o espírito tenha um novo ponto de partida e para que esqueça, em sua nova existência terrestre, tudo aquilo que a possa entravar. Seu passado, no entanto, reage sobre ele, renasce melhor, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, à medida que os órgãos se desenvolvem, podendo-se dizer que, no curso dos primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, porque as ideias que formam o fundo de seu caráter ainda estão adormecidas. Durante o tempo em que seus instintos se conservam sonolentos, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa imposta aos pais. O espírito, pois, enverga temporariamente a túnica da inocência e, assim, Jesus está com a verdade, quando, a despeito da anterioridade da alma, toma a criança por símbolo da pureza e da simplicidade. Deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Muitas pessoas perguntam como Jesus pode ter nos dado essa instrução se aquele espírito da criança já viveu várias e várias reencarnações. Acontece que nesse primeiro estágio da vida terrena, da vida reencarnado, o espírito ele passa então por esse período chamado infância, onde muitos traços do seu caráter ainda estão adormecidos. Então, mesmo que seja um espírito que traga muitas más tendências, essas más tendências ainda estão adormecidas nele. Isso é importantíssimo, porque imagine os pais ali tendo uma criança,
né, o seu filho bem pequeno, e nesse filho todas as suas más tendências já exteriorizadas. Seria muito complicado. Agora, é interessante também a importância e a responsabilidade dos pais. Essa responsabilidade, ela está atrelada a tudo que foi lido aqui, né, dessa primeira parte do capítulo 8. Por quê? Nesse primeiro estágio da vida reencarnado, o espírito, digamos, ele é muito suscetível às influências do meio que o rodeia. Então, os pais, quando eles têm essa preocupação em ensinar o filho desde novinho o caminho do bem, ensinar a ele o amor a Deus, o amor a todas as criaturas, quando os pais têm essa preocupação de ensinar os seus filhos desde pequenininhos a humildade, ensina para os filhos que ninguém é melhor do que ninguém. Então, essa atuação dos pais pode fazer com que várias más tendências desse filho, desse espírito, más tendências que iriam se tornar visíveis, formariam o caráter dele aqui nessa reencarnação novamente. Então muitas dessas tendências podem ser extirpadas da vida desse espírito, da vida do filho. Então veja só como a espiritualidade ela é sábia por fazer com que esse primeiro estágio da vida do espírito, a infância, seja um período em que as más tendências estão adormecidas e que por isso esse espírito ele pode receber novos ensinamentos que vão fazer com que essas más tendências sejam eliminadas à medida com que essa criança cresce. E veja também como é grande a responsabilidade dos pais. E os pais serão cobrados pela sua atuação nessa missão de orientar esse espírito que ele recebe por filho. Isso é inevitável. Agora, é interessante também que Jesus disse, né? Vinde a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Por quê? Porque nessa fase, então, nessa primeira fase da vida reencarnada, a infância, o espírito, ele se mantém sem as suas más tendências. Ele se mantém um espírito permeado pela pureza, pela simplicidade e pela humildade também. E é isso que nós temos que procurar na nossa vida. Nós precisamos manter a nossa humildade e temos que lutar para afastar as nossas más tendências, assim como são as crianças. E esse é um exercício que nós podemos fazer todos os dias através da nossa reforma íntima. Então, pessoal, mesmo que o espírito da criança já seja um espírito que reencarnou várias vezes, é nesse período da reencarnação do espírito, a infância, que nós temos que nos inspirar para que nós sejamos pessoas melhores, sejamos pessoas boas como as crianças, humildes como elas, simples como elas. E mais do que isso, quem é pai, quem é mãe, tem uma responsabilidade imensa, uma responsabilidade gigantesca de orientar esse filho, esse espírito, desde os primeiros momentos, quando ele já começa a tomar consciência do mundo que o rodeia, para que as suas más tendências que iriam aparecer em um certo momento da vida, para que elas sejam abandonadas e elas não apareçam. Isso é possível através da educação, da instrução que os pais dão aos filhos desde que são pequenos. Vamos, neste momento, fechar os nossos olhos e emitir uma vibração de luz em prol do nosso lar, da nossa casa, do nosso local de trabalho, dos irmãos presentes nesse estudo, dos nossos parentes e amigos encarnados e desencarnados, da paz em todo o nosso planeta, pela implantação e vivência do Evangelho em todos os lares, pelo entendimento fraternal entre todas as religiões, pela cura e melhoria de todos os enfermos do corpo ou da alma, pelo incentivo dos trabalhadores do bem e da verdade. Senhor Deus, Pai Criador de amor,
justiça e misericórdia, Senhor Jesus, Mestre querido e amado, espiritualidade amiga, gratidão por todo o amparo durante o nosso culto de hoje. Que se acha encerrada a nossa humilde reunião de amigos e amigas, reencarnados e desencarnados, que foi a fim do bem e da caridade. Que assim seja. Vídeo 2. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!